com a Clênia lá o que seria um order block. Agora a gente vai estar executando ordens nele, detectando, mapeando o mercado, entendendo, né? Então a gente vai ter duas confluências, o que são order blocks, o que são sweep de liquidez e o que é uma Fairview order block. Vamos lá então, vamos embora. Vamos então olhar aqui o gráfico, pessoal. A gente tá vendo aqui que a gente tem suportes e resistências. Isso aqui vocês já estão sabendo, né? Que existem suportes e resistência, máximas e mínimas, e existem extremidades. Você percebe bem que aqui a gente tem uma região, pessoal, onde o mercado ele tem essa filtragem, né? É um order block aqui, e a gente tem esse fundo, tá? E até essas extremidades aqui. Um order block, ele se constitui em alguns candles, é como se fosse um bloquinho, né? Se você aumentar o zoom, por exemplo, no 15 minutos aqui, a gente consegue detectar essas regiões. É só você memorizar a forma de marcar. Você sempre vai pegar o corpo dele e um pedaço do fundo, tá? Que seria uma região de demanda, né? Então você percebe que nem sempre devemos só marcar a resistência na máxima do pavio e sim o bloco, porque o que acontece? Quando temos uma região de resistência, uma região de suporte, né, ele pode sim dar uma limpada, é super normal. Essa limpada se chama sweep de liquidez, tá? Vocês já entenderam nas outras aulas, né, o que seria uma movimentação de sweep. A gente tem uma máxima aqui em cima, a gente tem uma mínima, e aí muitas das vezes a gente está negociando a mercado. E aí o mercado ele está se movimentando para cima, ele está andando em ondas, ele chega nessa máxima, ele volta nesse fundo, e aqui ele passa desse fundo aqui um pouco, volta, trabalha abaixo e faz um pullback dentro dele, uma extremidade, e vai buscar alvos. Às vezes ele respeita o alvo, às vezes ele passa um pouco, ele deixa um pavio lá em cima, e ele vai trabalhando em ondas, tá? Certo? Então, como que funciona essas regiões de order block, assim, né? Como que a gente trabalha operando ela, né? Quando o mercado, sempre aguardaremos, pessoal, sempre a gente aguarda o mercado voltar para dentro da região, sempre aguarda, porque se ele rompe a região, ele pode formar um fundo maior nessa região aqui. Então, se ele romper esse aqui, ele pode formar um apoio, uma troca de polaridade. Então, não seria muito legal. Então, temos essas regiões aí de blocos de ordem, para quê? Para a gente ter uma base, tá? E trabalhar nela como se fosse um imã. Então, se você tem aqui um bloco de ordem nessa região e outro bloco de ordem nessa outra região, e você vê o mercado fazendo esse espaçamento aqui, rompendo essa região de topo, né? Você percebe que a gente tem aqui o mercado passando um pouco e voltando para dentro. Muitas das pessoas costumam comprar topo, outras costumam vender, e a maioria das pessoas elas costumam simplesmente pendurar uma ordem, e o institucional limpa o varejo e leva embora. Então essa movimentação é chamada de sweep. É quando o mercado limpa essa região de extremidade e volta para dentro do mercado. Aqui é muito baixo porque nessa região aqui provavelmente a gente tinha pouca liquidez, tá? Mas a gente consegue observar que existem regiões de espaçamento aqui nesse ponto, tá? Vamos puxar mais para trás, vamos lá pegar a região de resistência e suporte e a gente vai começar a detectar. O que eu recomendo fazer? Sempre olhar o gráfico longo e analisar a tendência macro. Sempre, cara, sempre vocês vão olhar a tendência macro, tá bom? Sempre vão olhar o macro, nunca vai ser o micro, certo? Por quê, galera? Porque senão vocês vão ficar perdidos, né? Então não tem como a gente fazer nada. Então como que a gente vai operar nessas regiões? Aqui a gente tem um order block de suporte aqui nessa região. Então a gente sempre vai estar olhando a região macro dele, né? Sempre. Você percebe que aqui a gente tem um bloco de ordem nesse ponto e o mercado está fazendo uma tendência, e você percebe que aqui atrás a gente tem aquela troca de polaridade que a gente vinha falando para vocês. Aqui já é uma confluência, né? Então a gente tem um bloco de ordem e se repara que ele passa um pouco. Se você colocar os 5 minutos, a gente tem uma pequena atravessada ali de 40 pontos e o mercado ele força esse preço voltar para dentro do order block. Então, como que a gente vai operar uma região como essa? Vamos aqui olhando 30 minutos, a gente consegue ver. A gente sempre vai operar esse bloco de ordem quando ele voltar para dentro e ganhar, né? Você percebe que aqui a gente tem esse corpo aqui da vela, ó. Quando ele ganhar esse corpo aqui, tá vendo? E ainda, olha só, ele dá uma rabioladinha
aqui embaixo e pega um pouco do FVG, que a gente falou lá na outra aula. Você percebe que aqui, ó, a gente tem uma FVG aqui, ó, bem pequeno nessa região, no 30 minutos. Repare que ele está entre dois candles e ele vem aqui só pegar e dar uma beliscadinha, né? Aqui a gente está olhando o time frame de 5 minutos, tá? De 30 minutos. Você percebe que aqui a gente tem esse order block, esse Fair Value Gap, tem um order block gigante aqui embaixo. E aí o mercado, ele trabalha querendo fazer uma voltinha dentro. Então aí a gente, com sabedoria, compraria quando esse corpo fechasse acima. Então a gente teria um stop pequeno, né? Então a gente realizando uma compra aqui, o stop ficaria atrás desse corpo aqui, certo? O nosso stop ficaria atrás para realizar algum trade, realizar um trade. Se o nosso stop for uma média de, sei lá, de 22 pontos, teríamos aí 40 pontos a 60 pontos de alvo, né? Então, poxa, mas como que eu vou detectar isso? Olha agora nos 5 minutos. Se a gente olhar os 5 minutos, a gente vê que o mercado ele faz uma volta dentro da região. Ele ganha aqui. Pode ver que aqui a gente tem uma microestrutura formada já. Aqui a gente tem uma estrutura formada. Aqui, se a gente tivesse operando no 2 minutos, no 5 minutos, provavelmente a gente comprava até mais embaixo. Porque a gente tem uma confluência dentro, tá? A gente tem essa confluência dentro da região. E se você olhar os 5 minutos, olha só o que a gente encontra aqui embaixo também, confluindo, além da troca de polaridade, um FVG bem nessa região aqui, né? E aí o mercado FVG no 5, aí o mercado vem e puxa, certo? E aí o mercado trabalha comprador. Vamos olhar outras regiões de order block. Vamos puxar o gráfico de 1 hora, dos 60 minutos, e aí a gente vai conseguir detectar eles ali de uma forma mais visível, né? Vamos ver aqui mais para trás. Se liga aqui, ó. Olha só, um order block nessa região, 60 minutos. Um order block nessa região aqui também, pegando aqui esse blocozinho. Aqui a gente consegue detectar vários, tá? Aqui a gente consegue detectar vários order blocks, tá bom? E aí a gente consegue detectar eles e trabalhar na ponta vendedora, que é um bloco aqui nessa região. A gente tem outro bloco mais embaixo, aqui nessa região também, tá? E aí a gente vai mapear eles e faz de conta que isso aqui ainda não existiu, tá? Faz de conta que aqui começa. Eu vou um para um para a gente olhar bem, tá? Então a gente tinha essa região de order block nesse ponto, né? E o mercado está numa tendência de alta, o mercado é 2 da manhã, a gente não está operando e o mercado ele começa a funcionar, correto? Então o mercado vai abrir aqui às 8, correto? Então vamos colocar aqui uma barra, seleciona aqui a barra que nós quer usar, correto? Aqui, pessoal, a gente vê um cenário do quê? De um bloco aqui em cima, uma região de bloco e aqui uma extremidade e aqui uma mínima. E aqui o mercado, ele tende a vir abaixo na hora da abertura ou qualquer outra região comum que a gente encontra, né? Então vamos botar um blocozinho aqui nessa região aqui e aí a gente dá play para ver, tá? Como ele vai tocar e vai se comportar. Ó, ele chega perto da resistência, não pega e ele abre aqui embaixo. Vamos voltar um pouquinho, que eu coloquei no gráfico numa hora, então ele fica muito espaçado. Então vamos puxar nos 5 minutos e a gente tenta encontrar alguma expansão, né, algum comportamento desses candles aqui nessa mínima. Então a gente marcou na máxima e aí a gente vai ver a abertura. Você percebe que o mercado ele abre sem nenhum reteste na região. E aí, onde a gente mapeou esse mercado? No bloco de 60 minutos. E aí a gente consegue fazer o quê? A gente sempre vai trabalhar na estrutura que o mercado vai montar para a gente. A gente aguarda o mercado fazer um pullback na região ali e espera o mercado movimentar. É a mesma coisa, olha só, o mercado vai fazendo pullback. Claro que esse horário das 22 a gente não opera, tá? Mas aí a gente está encontrando as confluências do order block. Então sempre a gente vai marcar o longo para pegar o curto. Olha aqui um order block aqui, olha aqui, ó. Um order block aqui às 7 da noite. Ele abre, né? O mercado trabalha o dia inteiro, o pregão fecha. E aí, como ele está numa tendência de alta e num canal aqui, a gente não consegue detectar em tops, mas o mercado está mais comprador. E a gente sempre vai trabalhar na compra desse mercado, né? E aí a gente percebe que a gente encontra um order block aqui que dê continuidade no nosso trabalho. E a gente consegue detectar esses order blocks. Como ele está num rally de alta muito grande, aí fica um pouco mais chato a gente detectar topo e fundo. Mas olha só, é a mesma coisa, pessoal. Olha a mesma coisa, ó, fica vendo. Ele vai lá, toca na região. Ele vem tocar no nosso bloco de ordem e ele vai fazer um reteste. E aí a gente puxa para os 5 minutos
e tenta encontrar um operacional. Aonde a gente compraria quando ele ganhasse essa região aqui desse topo aqui, tá vendo? A gente trabalharia na compra aqui, não no toque, mas aqui. A gente trabalharia nessa compra aqui. Ele faria um movimento que ele rejeita e aqui você percebe que ele vem retestar, agora formando um bloco menor de uns 5 minutos. E aí, ó, olha só. Ele vem, rompe, trabalha para dentro, faz um falso rompimento, trabalha ali, trabalha, e aí ele começa a querer formar estruturas, né? Então a gente precisa de uma estrutura formada. E onde deixou essa última estrutura? Aqui em cima. E aí o mercado começa a trabalhar. Deixa ele trabalhar bem, ele começa a ficar consolidado, porque é de madrugada, a madrugada o mercado anda pouco. E quando ele romper essa região aqui, aí a gente compraria nesses pontos aqui. Aí a gente estaria comprado nessa região aqui, né? Após a confluência desse order block, nessa região aqui, num pullback, 40 pontos a 30 pontos ali, né? Sempre levando 2 para 1 mercado, com calma, tá bom? 60 pontos, que seja. Não sei quanto que seria ali o alvo, né? Se for de 60 pontos, 2 para 1, aí vai do acordo que você vai querer, né? E aí o mercado vem, trabalha, ele chega perto de estopar na região e o mercado começa a puxar. Ele começa a puxar e ele pega o alvo. Então a gente sempre vai estar trabalhando na onde, galera? Nas estruturas do mercado. Ele ganha essa estrutura, ele não perde mais. A gente tem o último topo nessa região aqui. Então a gente está marcadinho o topo certinho. Vamos puxar aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue olhar mais o histórico do gráfico para a gente detectar mais esses blocos de ordens também, né? Olha só. Aqui a gente tem um bloco de ordem bem forte. Aqui tem 2, ó. Tá vendo? A gente tem um order block nessa região aqui, certo? Aqui sim a gente tem um blocão de ordem bem forte, tá, galera? A gente tem uma região de institucional bem forte, o mercado ele corrige, ele cai bastante. A gente tem aqui também uma região de resistência e aí o mercado ele trabalha lá em cima, tanto ali embaixo também. Então vamos primeiro olhar a resistência, a região de resistência que a gente tem, olhando o gráfico dos 60 minutos. Então faz de conta que aqui não existe, tá? Faz de conta que aqui não existe, tá bom? E a gente tem esse topo, essa máxima, e a gente tem uma região aqui de bloco de ordem também que chegou a validar algumas vezes, né? Mas o que a gente quer saber é das duas pontas de extremidade. Tem bloco de ordem nessa região aqui? Tem também, tá? Tem também, mas aí a gente está trabalhando numa visão macro de extremidade, nesse último fundo validado. E a gente tem 2 aqui, para não falar de um, a gente tem 2 aqui, tá vendo? Uma região bem grande, né? Aí a gente está atrelando uma Fairview Order Blocks, né? Que seria então uma Fairview Gap nessa região aqui e um Order Block na mesma região, né? Aqui seria a chamada Fairview Order Block, que seria a junção do Order Block e um Fairview Gap bem nessa ponta. Tá vendo que aqui tem uma Fairview Gap bem nessa região aqui, dos 60 minutos? Olha só, a gente tem um Fairview Gap e aqui a gente tem um Order Block também. Não estou enxergando esse Fairview Gap, peraí, então que eu vou pintar aqui, pronto. Aqui, ó, dessa ponta a essa outra ponta aqui, a gente tem um Fairview Gap gigantesco e a gente tem um bloco de ordem bem aqui, ó. Dá até para refinar ele. Show de bola. Fairview Order Block, são ambos, né? São 2 no caso. E aí, se o mercado começa a rejeitar aqui em cima, vamos olhar aqui também, gente, essa região de topo aqui também. Vendemos lá em cima, beleza? Aqui foi um trade comprador que a gente fez durante o pregão, trabalhando no Order Block, num Fairview Gap, né? Aqui, olha só. Olha só, a gente tem um Fairview Gap aqui nessa região aqui, tá vendo aqui? Ele atrelou uma compra para a galera. Isso aqui foi gravado na aula que a gente passou para vocês, né? Lembra na aula mais atrás que a gente passou numa compra? Olha aqui. E ele busca o topo anterior, certo? Quebrando a microestrutura. Então, se a gente puxar aqui, a gente até vai conseguir capturar e relembrar, né? Porque o mercado ele captura essa liquidez, que era uma Fairview Gap no 60, no micro ele é apenas um movimento de microestrutura, certo? Então a gente tem uma falha aqui em cima, a gente então consegue detectar nos 5 minutos aqui então uma cunha de reversão, igual às aulas de figuras de price action, a gente tem uma figura de cunha de reversão e o mercado despenca, tem esse Fairview Gap, ele desce, e aí a gente vai procurar, gente, o que a gente vai procurar? O Fairview Order Block aqui atrás, né, que antes era o tempo gráfico de 1 hora, a gente pode deixar no 30 mesmo ali para a gente já manipular melhor esse preço aí. E aí vamos dar play para ver o que acontece. Se ele vai lá buscar. Ele vai começar a trabalhar. Opa!
beleza, show. É isso que a gente queria mostrar para vocês. Percebe que aqui no 30 minutos, ele já rejeita esse topo anterior aqui, ele rompe no 30. Aqui a gente já tem uma característica de reversão. Primeiro de tudo, no 30 minutos a gente tem olha o tanto de liquidez que o mercado deixa para a gente nesse FVG. Olha o tanto de liquidez que ele deixa, certo? Então o mercado ele vai vir capturar tudo isso aqui. O mercado ele vem para captura de toda essa região aqui. Vamos reduzir para 5 minutos e vamos ver porque a gente opera o 5, a gente analisa o 30 e opera o 5. Repare que aqui na mínima a gente tem o Fair Value Order Block aqui atrás e agora a gente tem um padrão de reversão nessa região aqui, certo? E aí a gente teria um stop longo? Teria um stop longo. Como que a gente faria? A gente puxaria no 2 minutos para analisar. Você percebe que dentro dessa filtragem a gente tem também um rompimento? E aí a gente faria o que nesse exato momento? O que a gente faria nesse exato momento? Teria então um mercado trabalhando nesse order block, ele faz um falso rompimento, ele tenta romper no 23 pontos, ele tenta dar uma swipada aqui, percebe-se que ele está mais alavancado pela força de queda, e aí o mercado às 10h30 em Nova York ele abre, então seria feito uma compra nessa região aqui, certo? Na mínima, aí sim a gente colocaria o stop atrelado, o stop gain atrelado pelo menos, se você vai arriscar uma quantidade alta de pontuação, de 80, você teria que ter pelo menos aí 200 pontos para cima, tá? E aí o mercado começa a desenvolver nos 5 minutos. Ele trabalha, faz um pullback, você percebe que aqui a gente tem uma troca de polaridade, a gente tem uma oportunidade de recomprar para a gente dar continuidade no trade, né? Então, ele faz essa troca de polaridade aqui também, igual a gente ensinou lá atrás. E aí o mercado vem, trabalha nessa troca de polaridade, trabalha um pouquinho, trabalha um pouquinho, trabalha um pouquinho, trabalha um pouquinho, trabalha, vai brigando e pimba, ele pega o alvo. Então, a gente teria, assim, uma movimentação longa, né? A gente teria um trade mais ou menos das 10, 11, 12, 13, 14, um trade mais longo, sim, mas ali a gente também pode refinar e fazer operações de scalping nas regiões, tá? Mas aqui o mercado ele começa a consumir toda essa liquidez e vem testar esse bloco de ordem aqui acima também, né? A gente tem um bloco de ordem nessas regiões aqui, a gente tem um campo de liquidez aqui, a gente tem um market shift formado aqui em cima, né? A gente tem um MSS nessa região aqui. E o mercado ele tende a pegar e capturar essa liquidez, né? E aí ele começa a trabalhar. Ele chega na região de bloco de ordem e começa a devolver um pouquinho o preço, que é super normal. Ele vem para romper. E aí você percebe que aqui agora ele sente nesse outro bloco de ordem aqui em cima. Você percebe que aqui, ó, olha só, ele sente nesse bloco de ordem, nessa captura de liquidez, ele dá uma oportunidade vendedora de 130 pontos. Aqui seria um bloco vendedor. Vamos voltar aqui de novo? Olha só. Aqui agora o mercado à tarde ele já começa a ficar um pouco mais lento, mas aqui a gente tem um bloco de ordem para fazer operações também, né? Puxando o time frame para 2, aí a gente consegue filtrar essa operação. Então a gente sabe que aqui tem uma microestrutura nesse ponto, né? A gente tem uma estrutura nesse ponto para ele quebrar, e aí a gente deixaria a nossa ordem vendedora mais ou menos nessa região aqui, tá bom? Opa! Porque aqui ele já testa esse bloco de ordem, né? Então a gente teria então também uma região vendedora aqui, certo? Uns 50 pontos para mais ou menos aí uns 100, correto? Eu não lembro se ele chega até aqui, mas vamos tentar. Se não der, então não tem problema, faz parte. Ó, ele pegou ali a nossa ordem vendedora e percebe que o mercado ele trabalha e vem trabalhando ali de forma vendedora, perdendo a região aí. Ó, show de bola. Vocês podem ver que aqui a gente tem sim uma quebra de estrutura, a gente tem um bloco de ordem, uma região mais refinada. A gente tem aqui também a gente pode perceber que aqui a gente tem um mercado mais clean, mais limpo, né? Ele está trabalhando dentro dessas extremidades. Então a gente tem que refinar, trabalhar. Outra coisa importante, tá? A gente tem um Fair Value Gap sim aqui também. Além da gente ter esse bloco de ordem nessa região aqui, a gente tem essa Fair Value Order Block bem nesse preço aqui, olha só, uma Fair Value Gap aqui, aí até esse ponto aqui, ó, tá vendo? E aí o mercado ele ajuda bastante, e é um Fair Value Gap enorme nos 2 minutos, tá? Isso aí a gente tá falando um gráfico de 2 minutos, justo aqui, ó, olha só. No 5 ele pegaria, vamos ver. Ó, os 5 minutos também ele tem, tá?
Só que nos 5 minutos ele está um pouco menor, olha aqui. Não, está gigante demais, não vai dar. Teria no 2 minutos ali, a gente conseguiria capturar no 2 minutos, em 1 minuto, deixa eu pôr aqui 1 minuto. Vamos ver se ele muda pro... Opa! Ah, tá, não tem disponível nesse instante. Aqui no 2 minutos a gente consegue ver sim uma Fair Value Gap nessa região aqui, tá vendo? Olha só, desse ponto a este ponto aqui no 2 minutos, e aí o mercado vem capturar essa Fair Value Gap. Ah, mas eu tô confundindo, é só trocar a corzinha aqui que a gente consegue ver, tá? A Fair Value Gap nessa região aqui. Vamos tirar um pouco da tinta. E aí a gente consegue ver essa Fair Value Gap e essa Order Block. Vamos mais para trás, que a gente consegue detectar mais regiões aí importantes aí. Vamos puxar 1 hora. Vamos procurar outras regiões. É assim sucessivamente. Vocês vão conseguir praticar. Vocês praticando com muita, mas muita frequência, vocês conseguem detectar bastante essas regiões aí, certo? A gente consegue detectar bem essas regiões aí de Order Block, Fair Value Gap. Porque a gente tem o mercado trabalhando muito em tendência nos últimos tempos, e aí a gente pode filtrar também no ouro. Você pode vir aqui no ouro, a gente pode detectar também. O ouro, ele respeita bastante o ouro. A gente pode detectar isso aqui no EURUSD, por exemplo. Um exemplo, pegar o EURUSD aqui, nessas regiões aqui de topo e fundo, olha só. A gente consegue ver também, olha só, uma figura de ombro, cabeça, ombro aqui em cima. A gente consegue detectar fundos, né, regiões ali onde o mercado pode negociar, correto? Sempre olhando o time frame longo, sempre olhando as extremidades. Você pode olhar até o 4 horas, não tem problema nenhum, desde que você refine esse mercado, desde que você refine. A gente tem aqui uma troca de polaridade também, ó. Enfim, suportes, resistência e Order Block, galera. Order Block, tá? Como a gente opera Nasdaq, e aí a gente tá mostrando o ativo Nasdaq. Mas ele está trabalhando mais ou menos nessa parte aí de mercado. A gente está trabalhando sempre no fundos, capturas de fundo anterior, para a gente calcular melhor isso, né? Então, uma Fair Value Order Block, então, seria o quê? No que ela se consiste, né? Ela consiste em quê? Nas regiões de fundo, nas regiões de topo e nas regiões de liquidez de extremidade, né? Então, a gente tem pontos de extremidade. Aqui o mercado ele rompe, faz um pullback acima do Order Block e vai embora. Mas aqui a gente consegue ver um Order Block mais abaixo também nessa região, né? O mercado ele abre puxando forte. A gente consegue detectar eles sim em todas as regiões aí do gráfico, tá, pessoal? Todas as regiões aí a gente consegue detectar essas Order Blocks. Mais adiante na mentoria a gente vai ter então... Vocês vão estar entendendo o que é o Setup Unicorn Model, né? Que a gente fala bastante sobre uma Fair Value Order Block também. Então, lá nas nossas aulas futuras, vocês vão encontrar, né, essas regiões aí também demarcadas. Mas você percebe que aqui a gente tem um bloco de ordem também nessa máxima e nessa mínima, né? Então, a gente consegue sempre trabalhar nessas extremidades, sempre. Mas nem sempre ali a gente vai trabalhar... fora da região. Por exemplo, aqui a gente tem uma quebra de estrutura, o mercado sobe com força, né? Mas o importante de tudo é a gente detectar aonde são os pontos de máxima, de mínima, aonde ele pode passar. Vamos puxar aqui para os 5 minutos agora. Deixa eu só ajustar aqui, tirar essa corzinha. Vamos colocar aqui também a tintinha aqui, ó, pimbim, beleza, show de bola. Order Block nos 5 minutos, para a gente não se perder. Aí a gente vai colocar aqui, ó, OBM60. Já para OBM60 e OBM60. Beleza, show de bola. Percebe-se que aqui, na onde a gente mostrou no desenho anterior, você não vai deixar pendurado uma ordem dentro dessa máxima. A gente vai esperar o momento da varredura e a gente vai aguardar o mercado montar uma estrutura abaixo dessa região de varredura. Aí a gente espera uma microestrutura e pega o caminho, né? A gente aguarda uma microestrutura e pega o caminho também, né? Trabalhando então nessas regiões de mínimas, tá? Deixa eu só ajustar aqui, ajusta aqui e ajusta aqui, show de bola. Então a gente começa a entender, né, sobre estruturas dentro do mercado. Então, se o mercado ele rejeita, a gente aguarda um reteste. Então a gente venderia nessa região de reteste, nessa região de microestrutura. Então aqui a gente
uma forma ilustrativa, a gente teria uma microestrutura nessa ponta, e aí o mercado vem e quebra ela, né? Então a gente conseguiria vender tanto nessa região aqui, ó, tanto nessa região de microestrutura, deixando o nosso alvo abaixo e deixando aqui acima, tanto também nessa região de estrutura abaixo, deixando o nosso stop aqui e o nosso alvo ali, capturando essas liquidez aí. Olha só a troca de polaridade no desenho. Aí a gente vem aqui também, a gente consegue detectar essas trocas de polaridade. Order block dos 60 minutos, vamos abaixar para o 5, e aí a gente consegue detectar aonde a gente pode vender, aonde a gente pode comprar. Olha só, a gente tem esse order block e a gente vê que tem várias oportunidades de compra nessas regiões aqui. Por exemplo, comprar nessa ponta até aqui em cima. O mercado vem retestar de novo, ele rejeita, faz 3 toques e rejeita ali. Dá para a gente comprar dentro dessa estrutura, né? A gente pode puxar no gráfico de 2 minutos, por exemplo, e a gente consegue detectar sempre nessas regiões de extremidades de mínima, né? A gente consegue fazer compras no rompimento dessas estruturas, a gente consegue trabalhar sempre quando ele vier tocar abaixo. E olha aqui, a gente tem uma estrutura legal aqui de mercado, ó, ele faz uma troca de polaridade nessa região, e aí o mercado sobe, ele vem buscar onde essa máxima. A gente vai trabalhar vendido aqui? Sim, a gente trabalharia vendido nessa máxima, sim, mas a gente aguardaria o mercado fazer uma falha nessa região aqui. Por exemplo, aqui atrás a gente tem um topo e ele vem buscar esse outro topo. Como que a gente trabalharia vendido? O que seria essa microestrutura? O que seria essa reversão? Você percebe que esse candle aqui, ele fecha mais forte, antecipando essa outra região aqui de baixo? Você percebe que aqui, se a gente reduzir o tempo gráfico para 2 minutos, por exemplo, a gente vai conseguir encontrar uma região de reversão. Vamos para trás. Show de bola, aqui ó, olha só, quebrou a microestrutura e retestou. Ele quebra essa microestrutura e retesta. Aqui é o nosso famoso market shift ou choque, vamos assim entender. E aí a gente teria assim a nossa venda, nosso ponto vendedor aqui nesse preço. A gente pode deixar atrás desse último topo e aqui o mercado vem e trabalha de forma decrescente, né? E aí a gente teria uma volta dessa região toda aqui para o mercado trabalhar. Olha só o espaçamento que esse mercado dá. Por isso que a gente sempre fala de trabalhar em estruturas. E aqui o mercado sente nesse bloco dos 5 minutos aqui embaixo. E aí a gente tem um reteste aqui também, dando mais uma oportunidade de comprar nessa região de troca de polaridade. Ele faz o rompimento, não suporta, tem um pouco de ruído, é super normal do mercado. E aí isso aqui vocês vão começar a conseguir enxergar mais além. Vou fechar nos 5 minutos aqui, vamos ver? Olha só. Aqui ele monta uma estrutura que tá vendo aqui, ó. Ele faz uma troca de polaridade, embora ele tá cheio de ruído, a gente consegue encontrar ela aqui dentro, olha só. Ó. Quebra ali da estrutura, pullback nessa região, trabalha em alta, né? Então a gente consegue detectar assim. Pô, mas onde a gente vai trabalhar comprado? Você pode trabalhar comprado aqui, nessa região aqui, ó. Nesse rompimento desse fundo, trabalhando nesse apoio, e o mercado vai embora. Aqui a gente tem um movimento claro de triângulo ascendente, igual a gente dá lá nas figuras de price action. Aqui a gente tem um triângulo ascendente, tá? E aí o mercado ele faz sim essa movimentação, rompendo esse triângulo, essa cunha de alta, né? Uma cunha, a famosa cunha de alta, perdão, não é um triângulo, é uma cunha de alta. A gente tem uma cunha de alta nesse ponto aqui e o mercado vem e puxa. Não estou enxergando, vamos mudar para azul. Não estou enxergando, vamos trocar de cor, vamos pôr uma cor, não sei, vamos pôr uma cor aí mais clean, mais azulada, para poder ficar mais compatível à visão de vocês aqui. E aí, a gente tem essa movimentação de cunha, tá? A gente pode também deixar mais grosso ali aqui para vocês enxergarem, né, para ficar mais nítido. Então a gente tem esse movimento de cunha e o mercado ele faz assim, essa movimentação aí, gente, e começa a puxar para cima. Olha, vamos puxar uma cunha aqui mais grossa aqui, ó. Show. Beleza. E aí a gente tem um movimento de pullback de estruturas ali, o mercado começa a trabalhar, virando, né? Trabalhou, rejeitou esse último fundo, fez uma microestrutura aqui dentro, fez uma cunha de reversão, cunha de alta, perdão, e foi. Aqui a gente tem a mesma coisa, o mercado tem aqui às 3 da manhã segura, a gente vê que ele segura nesse bloco de ordem aqui nos 5 minutos, né? Ele é demanda, ele é, olha só, tá vendo? Ele tem trabalhando aqui nesse order block aqui de trás também, que ele rompe, ele volta para testar o preço, trabalha nesse bloco de ordem. E aí sobre sobre Fibonacci, Golden Zone, isso aí vocês vão estar aprendendo nas aulas anteriores, né?
mas você percebe que ele vem pegar uma região de Golden Zone aqui do preço. Inclusive, essa venda aqui foi passado na sala ao vivo com nossos alunos. Eu lembro até hoje. Olha só aqui, ó. Mínima e máxima, Golden Zone, o mercado toca no 0,76 de Fibo e puxa. Fibo, Golden Zone, vocês vão aprender isso aí lá no módulo de Golden Zone, e expansão de Fibonacci, expansão de alvo, tá? Isso aí é o de menos. A gente tem aqui uma quebra de estrutura também buscando, próximo, o mercado vem, trabalha nesse último fundo, e aí ele vem buscar esse topo de novo, o order block do M60 que a gente marcou. Um topo, 2 topos, 3 topos. A última venda nossa seria bem nessa região aqui. Então, o mercado trabalhando aqui, até onde ele viria? Até lá embaixo, a gente vai marcar um order block que tem aqui também, ó, temos um order block nos 5 minutos, e a gente vai usar ele futuramente, tá? Então, a gente percebe que aqui o mercado está numa região de máximas, né? Temos esse mercado na região da máxima histórica, e aí a gente percebe que aqui o mercado figura nesse preço. E aí como que a gente detecta? A gente já marcou o gráfico nos 60 minutos, certo? A gente já tem marcado o gráfico numa hora. A gente já pegou os pontos de máxima. Aonde a gente vai vender? Lá em cima. Então vamos puxar os 5 minutos. O mercado vai vir testar a região sem muita pressa. 11h30 abre em Nova York, tá? E aí a gente vai falar sobre o mapeamento das sessões para confluir com o que a gente está ensinando vocês, que Ásia ficou lateral, Londres subiu. Quando Londres sobe, a maioria das vezes Nova York cai, tá? É a famosa kill zone que vocês vão aprender no próximo módulo. E aí nas próximas aulas. Aí o mercado vem, trabalha e rejeita ali em cima. Opa, ele foi muito rápido, tá? Ele trabalha e rejeita ali em cima. Aonde seria a nossa venda, João? Aonde seria a nossa venda lá em cima? Ele trabalha, abre 10h30, vamos reduzir o tempo gráfico aqui, galera, para a gente conseguir enxergar a movimentação. Aí a gente dá uma refinada por 1 minuto, por 2 minutos e espera o mercado formar um padrão de microestrutura. Você percebe que aqui a gente tem uma microestrutura formada e um reteste. Aqui seria o nosso ponto de venda. Aqui nesse exato momento seria o nosso ponto de venda e a gente deixaria um stop nessa região aqui, assim, ó. A gente venderia nesse ponto, atrás dessa vela aqui maior, a gente deixaria o nosso stop de 25 pontos e um alvo de 50 pontos, mais ou menos, a 100, tá? Eu acredito que um 2-1 seria legal. 25 pontos de stop para um alvo nesse último bloco de ordem aqui, estaria chique, estaria fera. E a gente teria, então, esse mercado desenvolvendo e buscando, então, o nosso alvo mais abaixo, né? Buscando o nosso alvo mais abaixo nesse último bloco de ordem aqui do M5. E aqui a gente poderia comprar aqui embaixo também, né, dependendo se o mercado viesse buscar. A gente teria uma região compradora, porque aqui agora ele se torna um bloco de ordens, aonde? Nessa região aqui dos 5 minutos. Essa é a importância de você saber marcar os order blocks. E aí, como que a gente faria uma compra também? Mais ou menos nesse mesmo preço aqui. Então a gente puxa para trás, a gente pegou ali um 2-1 ali. Tudo bem que ele andou bem mais, né? Ele andou 100, mas está tudo bem. A gente fez a nossa operação sem ganância. Outra coisa muito importante, tá, pessoal? Não é o quanto o mercado te dá, é o quanto você pode tirar dele, tá? O mercado ele não dá o que a gente quer, e sim o que a gente consegue arrancar dele. Então, voltando aqui, a gente tem então essa movimentação de mercado e a gente consegue perceber que ele ganha essa estrutura, ele faz uma reversão nesse último topo. Aqui seria nosso ponto compradorzinho, nessa região aqui, ó, nessa quebra dessa estrutura, tá? É que aqui é replay, então não tem como ser mais hábil, e aí a gente pode deixar um alvo 2-1 também nessa região aí. Se o stop é de 35, deixaríamos então o nosso stop gain de 70 pontos. Cada ponto é $2, né? Então você imagina, cada ponto é $2, né? E aí deixa o mercado trabalhar nas regiões, e o mercado ele vem em busca, né, a região de fundo, fazendo estruturas, e ele vai lá e tende a querer buscar o nosso preço lá em cima, tá, gente? Busca então o nosso alvo. Pô, João, mas eu poderia comprar em outro preço? Você poderia comprar mais aqui e sair com um scalp de 40 pontos, arriscando 30? Poderia, 1-1. Você poderia também comprar aqui nessa estrutura aqui, tendo stop de 35 pontos para buscar 40? Poderia, mas às vezes a gente tem que deixar o mercado trabalhar. A gente já marcou a nossa zona de demanda, a gente já sabe o que o mercado está fazendo. Aqui em cima é a mesma coisa, tá?
Aqui em cima, a gente tem também uma estrutura que a gente tem um market shift nessa ponta, a gente tem uma liquidez nessa ponta. Se a gente puxar os 5 minutos aqui, a gente tem um fair value gap nessa ponta e uma order block. Então, a gente tem uma order block juntamente numa fair value gap. Então, aqui, o mercado seria um ponto de venda para a gente, porque aqui é uma região de demanda, aqui é uma região institucional. Então, a gente pode sim trabalhar numa venda desse FVG também. Então, eu espero que vocês consigam clarear um pouquinho mais a visão de vocês desse mercado, né? Então, a gente tem aqui o nosso FVG, aqui nessa região de cima, vocês podem ver que aqui é uma região de FVG, tá? E order block. Então, a gente tem uma fair value order block bem nesse preço aqui, ó, nos 5 minutos, tá vendo? Que a gente tem uma fair value order block nessa região aqui. Então, a gente vai marcar aqui fair value gap e order block, tá? Então, a gente marca, puxa, beleza? Então, a gente deixa aqui, ó, a gente deixa aqui, ó, OBM5 e FVGM5. E aí o mercado vem trabalhar buscando essa região de demanda. Provavelmente ele venha tocar em alguma desses dois. Vamos ver se ele busca. Provavelmente ele busca ou rompa essa região. Olha só. Tá vendo que ele chega nessa região de fair value gap e já começa a sentir desse ponto aí. A gente vai ter que aguardar o mercado trabalhar vendido. Óbvio que se a gente olhar o horário aqui, a gente vai ver que é um horário não operável, né? Porque já são 5 da tarde. Mas provavelmente à noite ele vai dar outra pancada, porque a gente tem aqui uma fair value order block aqui nessa região aqui. Ok? É uma região de demanda, uma região vendedora, tá? E o mercado vem trabalhando nela ali, buscando. Então o mercado à noite vem e olha isso. Pode ver que aqui a gente tem um FVG aqui em cima. E aí onde a gente venderia esse FVG? Quando ele quebrasse esse fundo aqui, tá? Essa região de fundo aqui, que seria um market shift, um choque, né? Um change of character. Essa região aqui, ó. Pode ser qualquer um dos dois. Vocês podem falar choque, vocês podem falar market shift, o que vocês bem entenderem, tá? E aí o mercado, ele quebra esse choquezinho e vem. Vamos puxar aqui. Vamos selecionar barra. Aí a gente vê o mercado formando esse choquezinho aqui nessa região. A gente já tem ali, ali a gente tem na espreita, né? Nossa, tô com soluço, pessoal. Tomei café aqui, gravando aula. Me perdoem. Vamos lá. E aí a gente tem aqui o mercado trabalhando assim, ó. Nessa região aqui de estrutura. A gente tem uma estrutura, a gente tem um micro canal aqui na região de 2 minutos, tá? A gente tem esse micro canal também. E aí a gente percebe que aqui é uma região assim que se ele perde esse canalzinho, ele pode sim virar um pouco. E aí, onde deixaria a nossa ordem vendedora? No rompimento dessa região aqui. Então, a gente teria a nossa ordem vendedora, certo? A ordem vendedora. E aí, a gente deixaria o nosso alvo na onde? A gente tem esse primeiro bloquinho aqui no 2 minutos, que eu acho um pouco ineficiente, tá? Eu preferiria pegar algum bloco mais abaixo e filtrar ele, né? Visando uma região mais longa, por exemplo, dessa mínima, ou mais ou menos numa região aí de Golden Zone aqui, mais ou menos aqui de 78%, 61%, mais ou menos seria o ideal, 61%, você tem na linha laranjada também. Isso aí vocês vão aprender na próxima aula, beleza? Então a gente tem aqui o mercado trabalhando, e ele quebra a microestrutura, ele até rasga um pouco, aí ele quebra esse último fundo, e ele busca lá no nosso outro fundo do M60, lá atrás. Lembra a marcação de 60 minutos? E aí a gente trabalharia comprador também nessa região aí. Aula pouco longa, tá, pessoal? Mas olha aqui, um bloco de ordem, order block. A gente tem esse fundo, tá? E aí vamos puxar nos 5 minutos para ver. Olha só, ele já armou ali pra gente um fundo na região. Provavelmente esse fundo aqui agora, ele vai buscar aproximadamente essa região de FVG, olha só. Aqui agora seria uma região de liquidez para esse mercado buscar, né? Nesse ponto aqui. A gente está confluindo, né? Order blocks com FVG. E aí ele pode sim trabalhar, montar uma estrutura de manhã ou no meio da noite e buscar esse gráfico. Pode ver aqui no meio da madrugada ele está vindo trabalhar nesse fair value gap. Ele busca esse fair value gap nessa região. Você percebe que ele está trabalhando no FVG. Ele pode segurar nele e devolver o preço. Vamos ver se ele segura aqui e devolve. Porque ele vai testar aquela mínima para a gente comprar ele, correto?
Ele tem que vir pegar para o mercado subir e romper aquele topo, ele precisa vir abastecer o lote aqui embaixo. Então ele precisa transportar, fazer essa mitigação. Isso aqui seria uma mitigação, pessoal. O mercado vem, ele cai lá de cima, ele não consegue romper essa máxima, vem buscar a mínima, pega um pouco de liquidez, tenta, não aguenta, trabalha aqui, ele pode se envergar e buscar a máxima. Ele precisa, para ele chegar lá naquela máxima, ele precisa vir buscar dinheiro aqui embaixo, comprar o mercado mais barato. Lembra que a gente fala no conceito de comprar barato e vender caro? Seria a mesma coisa, tá? E aí o mercado vai chegando, aproximando do mercado das 9, sessão de Londres fecha, aí a gente tem a sessão de Londres fechando negativa, e aí a gente tem o mercado que vai querer sim trabalhar com compra nessa região, né? A gente tem que aguardar. Ó, abriu o mercado às 10h30, ele dá um soco para cima, provavelmente ele vai dar um soco, vai querer voltar e trabalhar naquele bloco para poder buscar liquidez mais tarde, lá para cima, olha lá. Você percebe que aqui a gente tem o mercado vindo buscar essas regiões de bloco, aí a gente refina aqui nos 5 minutos, você consegue detectar que tem um bloco aqui nos 5 minutos feito, que aqui seria um ponto exato de compra, e aí o mercado ele tende a trabalhar buscando, né? Ele precisa buscar aquela máxima. Como ele vai buscar essa máxima aqui? Esse order block, esse fair value gap aqui, provavelmente ele já foi consumido. Ele pode segurar nele como pode romper, fazer uma troca de polaridade nesse FVG. Olha, ele não consegue romper FVG e ele começa a querer voltar na região, tá vendo? Ó? Ainda tem liquidez para buscar, mas para esse mercado chegar até nessa ponta, até ele chegar nessa ponta aqui, ele precisou carregar lote de lá de cima aqui para baixo, tentou uma vez, não conseguiu, ele tenta a segunda e não consegue. Aí o pregão fecha aqui, vamos ver aqui rapidinho se a gente consegue tirar o replay. Aqui seria no dia 11, né? Provavelmente foi na sexta, eu estou gravando isso aqui no domingo, então provavelmente ao amanhecer, amanhã ou anoitecer, esse mercado tende a vir buscar essa região aqui, ó, vindo buscar o preço para trabalhar e transportar essa liquidez lá para cima, tentar romper a máxima. Então essas são as aulas de Fair Value Order Block, espero que vocês tenham curtido, galera. Comenta aí embaixo aí o que vocês acharam dessa aula. Então sempre vão ser um conjunto, uma junção de ambos, tá? Então tivemos aula com a Clênia, ela falou que é um Order Block, que é um Fair Value Gap, e aí a gente teve também aulas de Fair Value Gap, como operar no Fair Value Gap, como operar um Order Block. Fica um pouco mais longas, eu sei que as aulas são cansativas, mas a gente precisa ter atenção nesses pontos, sempre olhar o longo e executar no curto. O longo conflui uma estrutura, você vai para o curto e posiciona no stop da melhor forma do seu financeiro. Tamo junto, galera, um abraço para todo mundo e bons estudos.